Bom dia a todos. Nosso tema dessa manhã, talvez muitos estão curiosos de saber, porque o tema é as 4 nobres verdades de Jesus. E muitos devem estar se perguntando o que é isso, né? O que são essas 4 nobres verdades? E Jesus a gente sabe. As 4 nobres verdades, para iniciar, elas fazem parte da coluna principal, da essência dos ensinamentos de Buda. E aí talvez a curiosidade de vocês fique mais aguçada ainda. É sobre isso que nós vamos conversar essa manhã, é sobre Buda e por que isso. E aí me utilizando de um livro intitulado Emmanuel, por Emmanuel, e também vocês vão encontrar o mesmo assunto no livro A Caminho da Luz, que é um livro muito interessante. Não é um livro de história, muita gente lê ele como se fosse um livro de história, mas ele não é. Ele fala exatamente da lei de causa e efeito que paira, que rege os nossos comportamentos e que vão descrever, através da história, as consequências dos nossos comportamentos, das nossas atitudes. Então é importante a gente entender que não é um livro de história. A Emmanuel não escreveu mais alguma coisa sobre história. Emmanuel fala das particularidades, dos comportamentos, das atitudes dos governantes e do povo também, porque nós guardamos as nossas responsabilidades. No livro Obras Póstumas, lá fala sobre a questão dos karmas coletivos e vai falar que o homem, ele responde em vários aspectos, ele com ele mesmo, das coisas que ele faz contra ele, dele com a família e dele com a coletividade ao redor. Então, isso é de suma importância para nós, porque o nosso comportamento, que vai refletir uma atitude social, nós teremos que responder também por esse comportamento. Então, o homem responde nesse tríplice aspecto, ele com ele mesmo, ele com a família, ou ele com os próximos mais próximos, mas ele também diante da coletividade, não só da coletividade de uma cidade, de um estado, de um país, mas em relação à terra toda. E um exemplo típico que eu poderia dizer de uma forma mais abrangente é a nossa relação hoje com o meio ambiente, que nós estamos destruindo cada dia que passa mais e mais. Nós também teremos a nossa cota de responsabilidade em relação a isso. Porque o que nós estamos fazendo, em verdade, hoje, para conter essa destruição do nosso planeta? Então, nós respondemos dessa forma. Nós somos uma grande família, uma grande família. E a gente não consegue ainda reconhecer isso nem a nível de planeta Terra, que nós somos uma grande família. A gente olha lá para fora com um olhar distante, ou às vezes com um olhar cheio de pieguismo. Mas quando a gente vê lá fora as guerras, isso deveria falar fundo, de verdade, aos nossos corações. E talvez alguns estejam perguntando, mas o que eu posso fazer contra a guerra da Ucrânia, de Israel, etc e tal? Eu posso ser menos uma pessoa a promover violência no contexto em que eu estou inserido. E isso é a minha maior contribuição. Se eu puder dar outra, eu dê a outra contribuição. Então, essa manhã, voltando ao assunto, né, por que eu vou falar das 4 nobres verdades e Jesus, já que as 4 nobres verdades fazem parte da essência, do miolo do budismo ou de Buda, eu disse que eu citei 2 livros, um foi Emmanuel por Emmanuel e outro A Caminho da Luz,
E olha só o que Emmanuel nos diz no capítulo 2 do livro Emmanuel, por Emmanuel. Furri, os compiladores dos Vedas, Confúcio, Hermes Trimegistos, Pitágoras, Gautama, Buda Gautama, os seguidores do mestre da antiguidade, todos foram mensageiros de sabedoria que, encarnando em ambientes diversos, trouxeram ao mundo a ideia de Deus e das leis morais a que os homens se devem submeter para a obtenção de todos os primores da evolução espiritual. Então, essas duas fontes bibliográficas que eu citei estão dizendo que esses homens que eu acabei de ler, que são de culturas filosóficas religiosas diferentes, foram missionários do Cristo que vieram à Terra trazer a ideia de conformidade com a cultura e o entendimento daqueles povos, vieram trazer a ideia de Deus e das leis de Deus que nós deveríamos nos submeter para alcançarmos a felicidade real e, é claro, sairmos dos ciclos reencarnatórios de dor. Isso é a sabedoria. E também essa manhã eu trago esses ensinamentos para alertar todos nós que, no fundo de todas essas culturas que eu acabei de citar agora aqui, a essência dos ensinamentos que foram trazidos por esses missionários, a essência está verdadeiramente de conformidade com as leis de Deus. O que não estiver é porque teve o dedo do homem ali nas interpretações, nas entrelinhas. É isso que a gente tem que saber fazer, separar o joio do trigo. E que isso é de suma importância para nós. Por quê? Hoje, em nome das religiões, em nome de Deus, se faz guerras. Em nome daquilo que não é igual àquilo que eu concordo, se faz separações, se tem distinções. E é por isso que a gente está aqui essa manhã falando sobre isso. Que a gente se separa às vezes das pessoas ou tem prevenção ou preconceito em relação às pessoas pelo simples fato, às vezes, da pessoa não professar a mesma religião que eu professo. Então é hora da gente abrir os nossos horizontes, porque o Espiritismo, ele tem um tríplice aspecto, sim. Ele é ciência, ele é filosofia com uma consequência religiosa. Para a gente procurar saber mais antes de julgar tanto. E é claro que eu não estou dizendo para vocês que nós deveríamos aceitar tudo que a gente escuta, não é isso. A gente precisa separar o joio do trigo, sem dúvida nenhuma. E com relação a esses pensadores, esses missionários que eu citei aqui essa manhã, nós estamos falando daquelas religiões antigas, na qual Jesus, um dos governadores do planeta Terra, enviou esses missionários para esses diversos povos para que tivessem notícia de Deus e das suas leis. Nós não estamos falando de hoje, depois de muitos séculos, porque Buda é anterior a Jesus. Nós não estamos falando dessas religiões que hoje são facções, são pedaços dessas antigas que foram criados pelos homens por causa de brigas ideológicas e religiosas. Nós estamos falando de um pensamento um pouco mais para trás. E que é hora da gente começar a se enxergar, não só se enxergar de uma forma racional, mas de uma forma também emocional, como irmãos que nós somos. Porque como pode abrir-se guerra em nome de Deus, se Deus não usa da força nem da astúcia para administrar o universo? Como? Se Deus administra, as suas leis são embasadas no amor, na misericórdia. Como? Então, toda vez que nossos sentimentos estiverem mesclados com violência, com ódio,
com revoltas, com todo ou qualquer sentimento contrário ao do amor, vocês podem ter certeza que nós estamos no caminho errado. Certeza. Certeza. Dito isso, quem foi Buda? Siddhartha Gautama, que era o nome dele, nasceu na Índia, num principado da Índia, próximo de uma região da cordilheira do Himalaia. Ele foi criado por seu pai para ser um guerreiro. Buda era rico, muito rico. Foi criado para ser um guerreiro. Buda viveu 29 anos no palácio, isolado do mundo, sem conhecer fome, miséria e sofrimento. Mas em dado momento da sua vida, ele abdicou de tudo isso, porque ele queria estar em contato com a vida real. E aí ele saiu, foi em busca de conhecimentos para aprender a se livrar do sofrimento e ajudar as pessoas a se livrar do sofrimento. E aí a primeira pergunta é: livrar-se de que sofrimento? Porque esse Buda não tinha. Então a gente já vê que ele era um homem que tinha um sentimento de empatia muito grande. Ele não sofria miséria, ele não tinha real sofrimento, mas ele via a miséria e o sofrimento do outro. Então ele abdicou de toda a riqueza, de toda a sua posição, para ensinar aos homens um caminho para se libertar dos sofrimentos. Essa foi a missão do Buda. Muito parecido com Francisco de Assis, que também era um homem de poder, de posse. A gente vai vendo que esses missionários, que Francisco de Assis também é um missionário, está no livro A Caminho da Luz, que foi enviado, né? Só que ele trabalhou na corrente filosófica católica. Ele também foi enviado para trabalhar esses conteúdos de libertação do sofrimento, de viver verdadeiramente a mensagem do Cristo, a essência da mensagem do Cristo. Então a gente vai vendo que esses missionários, eles têm, em essência, o que eles pregam está embasado nas leis de Deus. O que não está foi coisa que o homem colocou, é isso que eu quero dizer para vocês. Então, Buda, o que ele ensinava? Que o objetivo dos ensinamentos de Buda era nos livrar do sofrimento, superar ele, e isso ele vai explicar na essência, nos fundamentos das 4 nobres verdades e no caminho octuplo. Nós vamos ver o que é isso daí. As 4 nobres verdades e essas 8 formas de se modificar ou de se encaminhar, vai nos ajudar a sair dos caminhos do sofrimento. Em suma, o budismo ele vai nos ensinar que para nós sairmos desse sofrimento, nós precisamos ter ações virtuosas, fazer o bem e dominar a própria mente. Aí eu pergunto isso a vocês: isso é na contramão da doutrina dos espíritos? É na contramão do que Jesus ensinou? Não. Temos que ser virtuosos. Como sermos virtuosos? Conhecendo as leis de Deus, que nós sabemos que está escrito na nossa consciência. E que o caminho para isso é o quê? O autoconhecimento, porque se está dentro da gente, a gente vai se conhecendo, se entendendo, vai separando o que é nosso do que é o divino. Mais ou menos assim. Dominar a própria mente, isso faz parte dos ensinamentos de Jesus. O que Jesus disse para a gente? Orar e que não é a vida dos outros, é a nossa vida. Ora, porque orar nos coloca em contato com quem? Com Deus, com a gente, com Deus principalmente, né? A oração é uma ligação. E o vigiar o quê? Os nossos pensamentos que podem estar o quê? Na contramão das leis de Deus. Vigiando os pensamentos, a gente pode modificá-los, não pode? E aí a gente não vai se deixando levar por coisas que não são boas para nós mesmos. Quais são as 4 nobres verdades do Buda, que ele disse que
ele estabelece isso, ele diz que para nós encontrarmos, através dessas 4 nobres verdades, nós encontramos o caminho do meio. Interessante, né? Nos livrarmos das extremidades. Esse é o ensinamento dele. As 4 nobres verdades nos ajudam a sair dos extremismos e caminharmos no caminho do meio. O que nós estamos vivendo hoje no século 21? Um linguajar bem da nossa era. Um momento de polarização, não é? Vocês sabiam que quando a gente está na polarização, a gente está onde? Nas extremidades. As extremidades geram as intolerâncias e as separações. Por isso que eu digo para vocês, quando a gente estiver nesse momento, fujam, porque nós estamos no momento errado. Estamos no momento errado. O que dizem as 4 nobres verdades? A primeira, a verdade do sofrimento. A segunda, a causa do sofrimento. A terceira, cessar o sofrimento. A 4ª verdade, os caminhos para a liberdade do sofrimento. Esses caminhos ele vai usar 8 formas para a gente encontrar a libertação. Por isso que chama-se as 4 nobres verdades e os 8 caminhos. Essa é a essência de todo o ensinamento dele. O problema é que a gente é aprofundar nisso. A gente essa manhã só vai dar uma pincelada e mostrar o quanto que isso está conjugado com a doutrina de Jesus, o que não poderia deixar de estar, porque foi Jesus que enviou esses mensageiros. Por isso que no cerne dessas religiões, em essência, fala-se de Deus e fala-se das suas leis. Não poderia ser diferente, porque foi Ele que enviou. A verdade do sofrimento. Hoje na Terra, a gente vê que nós temos o sofrimento físico, o sofrimento mental e o emocional. Temos ou não temos? Temos. Nós poderíamos até colocar que nós temos o sofrimento físico, o sofrimento espiritual e o sofrimento emocional. É a mesma coisa. E temos. Os sofrimentos físicos, doença, por exemplo, é um. Miséria, por exemplo, é outro. Os sofrimentos espirituais ou da mente, os processos obsessivos e os sofrimentos emocionais. A Terra hoje carece de amor verdadeiro e de amizade verdadeira. Aos mais antigos, não digo aos mais novos aqui presentes, antigamente os vizinhos eram como famílias, hoje apenas são vizinhos. Mas os mais antigos entendem o que eu estou falando aqui. Vizinho era parente para a gente. Estava ali, se a gente precisasse, de verdade estava ali. Podia não estar um na casa do outro o dia inteiro, mas em ocasiões especiais, como Natal, Ano Novo, essas festividades que existem, né? Que fazem mais parte da nossa cultura, como Páscoa e etc e tal, todo mundo se presenteava ou, enfim, se trocava cartões, era muito comum, né? Cartão com mensagem. Hoje o mundo a gente nem sabe quem mora com a gente. Tamanha distância que nós estamos vivendo. Perdemos muito com isso, muito. Porque aí o respeito também se distanciou. Porque aí o vizinho já não é mais a minha família, é uma pessoa como outra qualquer. E aí perdemos muito. E aí diz Buda que interromper esse fluxo, esse movimento de sintonia com as leis de Deus, ele diz que é quando perdemos essa sintonia com as leis que ele chama de equilíbrio, de leis do universo, né? Que é as leis universais, é quando nós adoecemos fisicamente, mentalmente e emocionalmente. Isso está de acordo com a doutrina? E com Jesus? Então vamos lá. Então, a verdade do sofrimento é essa.
Ele diz assim: a doença é resultado do desequilíbrio energético do corpo em razão da fragilidade emocional do espírito que o aciona. Então, a doença do corpo, ela está relacionada às nossas fragilidades. A doutrina dos espíritos fala sobre isso, que a doença que nós estamos vivenciando, ela diz respeito à nossa quebra em relação às leis de Deus. Quando passamos a não viver as leis de Deus, é quando então nós adoecemos naquele tríplice aspecto ali, que pode ser físico, que pode ser emocional ou pode ser espiritual. Dizendo para nós que a gênese ou a causa das nossas doenças somos nós mesmos, que de uma certa forma infringimos as leis de Deus. Ou melhor dizendo, nos afastamos dela. Quando nós nos afastamos das leis de Deus, nós então adoecemos, podemos adoecer nesse tríplice aspecto. Então vamos lá, vamos seguindo. A causa do sofrimento. Para Buda, nós sofremos por nos afastarmos dessas leis ou quando negamos a impermanência. E aí a gente pensa, negamos a impermanência? Impermanente é uma coisa que não é permanente, que vai deixar de existir, certo? O nosso corpo é permanente? A nossa... Até estalou aqui, né, Márcia? Eu acho que foi de verdade o negócio. A nossa vida nessa dimensão material, ela é permanente? Mas vivemos como se fosse? Infelizmente vivemos. Vivemos aqui como se fosse para sempre. E quando a morte bate na nossa porta, o que a gente fica? Desesperado, quando dá um jeito, faço qualquer coisa para sair daqui. Mas a única coisa certa na nossa vida é o quê? A morte. O resto pode ser ou pode não ser. E aí a gente pensa, ele está falando uma mentira, que nós negamos a impermanência? Ele não está falando, porque nós negamos, nós vivemos aqui nesse mundo como fosse uma realidade plena na nossa vida. Mas não é. Tudo aqui é passageiro. Nós somos espíritos imortais vivendo uma experiência material e não ao contrário disso daí. No entanto, vivemos aqui como se fosse a última realidade. Lutamos pelas coisas daqui com ferro e brasa. Não é assim? Isso é um absurdo. Eu preciso lutar para defender os direitos. Se posicionar sim, agora a luta? Está na lei de Deus a guerra? Não. E quando eu duelo, isso está nas leis de Deus? Não. E aí eu vou dizer para vocês de novo que eu vou voltar para a atualidade. Eu acho uma vergonha os espíritas duelando nas redes sociais. Isso para mim é uma vergonha. Falo como espírita, é uma vergonha. Se degladia por qualquer coisa temporal aqui nesse mundo. E o mais triste ainda é quando eu vejo as pessoas lutarem, degladiarem com os ídolos de pés de barro que nós criamos. Por isso que Allan Kardec foi sábio e perguntou na questão 625 qual guia, qual modelo que a espiritualidade poderia nos oferecer. Qual foi a resposta? Jesus. E veja bem, Kardec perguntou guia e modelo. Ele perguntou ídolos? Porque ele sabia que ídolos era criação humana. Nós criamos uns ídolos, uns mitos por aí afora. Já de antemão, para quem entendeu, já vou dizendo, não sou da esquerda nem da direita, nem de cima nem de baixo. Não deixo de me posicionar diante do que acho, mas não vou degladiar com ninguém. As pessoas são livres, porque Deus concede a nós liberdade mesmo quando a gente está em erros.
Nós podemos escolher o errado? Podemos. E é por isso que a gente está reencarnado aqui, porque escolhemos bastante os erros. Quem sou eu para tirar a liberdade de alguém escolher qualquer coisa? Mas de antemão, a minha função aqui é trazer esclarecimentos para vocês. Todos os representantes políticos e religiosos daqui são falhos, não criam ídolos que vocês vão se decepcionar. Vivam a mensagem de Jesus todos os dias, que não vai haver decepções, não vai haver separações. Por quê? Porque eu vou compreender que Márcia pensa diferente, vou respeitar, não vou dar aval ao que ela pensa, mas vou respeitá-la. E ela vice-versa, ela não vai dar aval ao que eu penso, mas ela vai me respeitar. Enquanto que não é isso que eu vejo nas redes sociais, é uma vergonha, parece um campo de batalhas, dos fogos cruzados. Que vergonha! Onde está o amor ao próximo e o respeito à liberdade das pessoas? Toda pessoa que se posiciona com violência, violento é. E precisa trabalhar sua violência para não alimentar a guerra na terra. Lembra que eu falei lá no início? Se você não tem flores para distribuir nas redes sociais, não distribua os seus espinhos nas redes sociais. Nem se sinta feliz com derrota de A ou B. Isso não é digno de uma pessoa que se diz cristão. A felicidade, ela não poderá ser construída com a desgraça dos outros ou com os aplausos das derrotas alheias, porque o nome disso é descaridade. Em qualquer situação, seja com quem for, mesmo que seja contra um bandido, um estuprador, um psicopata. A lei de Deus manda que eu ame e ponto final. Santo Agostinho tem um pensamento que diz: amar é deixar que o outro seja, não seja aquilo que eu quero, mas seja quem ele dá conta de ser. A minha função é exemplificar o melhor possível das leis de Deus. E ponto final, porque o restante é por conta de Deus, o único capaz de julgar cada consciência na vida. E por que falo isso? Que é por isso que nós temos tanto sofrimento. Quando o Buda disse, nós nos afastamos das leis de Deus e negamos a impermanência. Isso é uma forma de negar a impermanência, criar ídolos de pés de barro. É uma forma de negar. Negar que um ser humano que está nessa posição ou naquela possa errar. Ele erra como eu erro todos os dias. Ele é falho. Então, para que idolatrá-lo, defendê-lo até a morte? E isso vai em ressonância com o que a doutrina fala, que a origem dos sofrimentos, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, são de causas passadas e atuais. Mas está em conformidade? Tá, porque diz com relação ao meu comportamento equivocado em relação às leis de Deus, do passado e do presente. Só que a notícia ruim é que o Espiritismo diz que a maior parte dos nossos sofrimentos não são de causas passadas. E todo mundo é doido para saber o que fez na outra vida. Mas se o pior é o presente, está lá escrito no Evangelho. Por quê? Por que as causas atuais são as piores? Porque elas representam a cópia, o fazer de novo, o insistir no comportamento atual, no comportamento antigo. Se eu continuo vivendo como homem velho, eu vou gerar mais sofrimentos. Por isso que as causas atuais é pior, porque ainda vivemos a imagem e semelhança daquele homem velho. Como é que era um homem velho? Era um homem violento, era um homem astuto. E como está sendo os homens hoje? Violentos e astutos. O que eu posso fazer para dar a minha contribuição, diminuindo a minha violência e diminuindo os meus comportamentos astutos em relação à sociedade? Então, vamos seguir? Estou dando só uma pincelada, tá? Então,
a gente viu que as causas do sofrimento que Buda falava são as mesmas causas, só que com outro linguajar apropriado à cultura e ao povo daquela época. Mas, em essência, é a mesma coisa. Não vou nem entrar nas fugas que nós fazemos para alimentar os nossos sofrimentos. Querem que eu cite como é que a gente alimenta ainda mais o nosso comportamento antigo e vive mais ainda na impermanência e fora das leis de Deus? Vou citar só, tá? Através do consumismo, das drogas, da bebida, do sexo sem amor, dos prazeres gastronômicos, do tabagismo, etc. e tal. Tá certo? É a nossa fuga de hoje, não é? Quando a gente está vazio, ao invés da gente procurar Deus dentro da gente, as leis que são os únicos potenciais que poderão nos alimentar verdadeiramente, o que a maioria faz? Quem tem dinheiro vai para o shopping, compra. Quem não pode, bebe. Fuma. Continuar. Vimos as causas do sofrimento. Deixa eu avançar aqui. O cessar do sofrimento. Como eu consigo cessar o sofrimento? Como? Vou ler. A escala de valores para muitos indivíduos apresenta-se invertida. A nossa escala de valores está invertida? Tá? Citei algumas aqui ainda agora mesmo. Os ídolos que criamos, as fugas que fazemos. O que é certo para a gente depende do nosso ponto de vista, porque para a gente é 2 pesos e 2 medidas. Se é para aquilo que eu acredito, está certo. Se é por outro, então está errado. São 2 pesos e 2 medidas. As leis de Deus têm 2 pesos e 2 medidas? Um só para todos. Então, nossas escalas de valores hoje estão invertidas? Hoje a família é tão importante como era no passado? Não. Isso é uma escala de valores invertidos, sinto dizer isso a vocês. Sabe por quê? Se nós não aprendermos a desenvolver amor no nosso pequeno núcleo chamado família consanguínea, como um dia amaremos e teremos consideração pelo universo, pela família universal? Tudo começa em pequenas células para depois, através dos processos reencarnatórios, nós aprendermos a amar todos como se fossem da nossa família. É assim que começa. O aluno que vai ser alfabetizado não é apresentado, desculpe que os professores me corrijam, é apresentado a ele as letras, depois as sílabas, as palavras e vai por aí afora. Primeiro o pequeno para depois chegar ao grande, para chegar a formar palavras, frases, textos e interpretações. Então a gente começa assim com família consanguínea, para depois a gente dilatar isso, não só através da reencarnação, mas através dos vizinhos, dos amigos e da reencarnação também, para depois a gente olhar um para o outro e falar assim: nossa, ele é meu irmão, ele está em sofrimento, eu vou socorrer ele, eu vou ajudar ele de alguma forma. Se eu não puder ajudar de nada, pelo menos eu ofereço o meu ombro, se eu não puder dar nada materialmente, porque eu não tenho. E vou dar de coração, e não da boca para fora como se fosse uma obrigação, só para quando morrer não ir para o umbral, que a gente ainda tem isso. A gente fez a conversão da moeda, né? Do inferno a gente passou para o umbral. É mais ou menos assim que a gente faz, né? As conversões. Então ele fala isso, a presença invertida tendo por base o imediato. Somos imediatistas? Queremos tudo para agora. Então, a ferro e fogo. Se não vai por bem, vai por mal. Por isso que tem guerra, por isso que tem violência. A gente não acredita que Deus está no comando das coisas, Ele coordena tudo, a gente não acredita. Tem que ser a gente, não foi, então vai por mal mesmo. Com base no imediato, no arriscado, no vulgar, no promíscuo, no poder transitório, na força. Tudo isso a gente acredita nisso. Então, os nossos valores estão invertidos? E aí ele fala: mas e se a gente passar a viver as leis de Deus e deixar Deus governar? Fazer apenas a nossa parte de verdade.
O mundo seria diferente? Pergunto isso a vocês. Vocês teriam coragem de largar essa corda? Porque tem que largar a corda. Apenas se posicionar e ser melhor. Vocês teriam coragem de acreditar que Deus é justo mesmo, que a sua justiça vai se fazer? Ou vocês acreditam que a gente precisa ir para a rua, quebrar tudo, brigar, xingar todo mundo para se fazer? Cessação do sofrimento. Vamos lá para a gente ver se termina. Estou pulando uma porção de coisa. E aí, por fim, a quarta nobre verdade, a quarta, fala do caminho que nos liberta do sofrimento. E diz Buda, precisamos, para entrar nesse caminho e nos livrarmos do sofrimento, transcender ao eu, ao ego. Esse é o caminho, segundo Buda. A nossa consciência é uma consciência egóica e polarizada. Não sei se vocês sabem disso. Quando a gente transcender ela, porque é dela que deriva o orgulho e que deriva o egoísmo. Então, se a gente não entender o que é consciência egóica, mas se a gente trabalhar a nossa pretensão de acharmos que sabemos e somos maiores do que todo mundo, e de querermos só as coisas para a gente e que se dane o próximo, digamos assim, falando em português objetivo, a gente transcende esse eu menor e vai para o eu maior. E será que nós somos capazes de abdicar disso? Hoje, na sociedade? Talvez muitos dirão, mas e os governantes que fazem tudo ao contrário na contramão? O problema é de quem? Deles. E nosso, quando a gente elege mal, também é nosso. Votem nas minorias, mas votem. É preciso acabar com essa sem-vergonhice, gente. Vamos ser sinceros. Que falta muita posição do brasileiro. As pessoas hoje estão onde estão porque nós colocamos lá. Porque nós não nos posicionamos. Não vou votar nessa pessoa, ela não tem chance de ganhar. Não é assim? E aí então, Buda, para a gente se libertar do caminho do ego, do orgulho e do egoísmo, ele deu 8 caminhos, ou o caminho octuplo que ele chama. O primeiro caminho ele disse, pensamento correto, segundo, entendimento correto, terceiro, linguagem correta, ação correta, meio de vida correto, esforço correto, atenção correta e concentração correta. Vamos lá? Pensamento correto. Os nossos pensamentos, quando a gente ausculta eles, são 100% bons durante o dia? Se não são, o que nós temos que fazer? Vamos ver, o que Jesus disse? Vigiai e orai. Vigia, está ruim? O que você faz? Ora. Ora e fala, socorre que a coisa está feia. Por mais que eu esteja tentando, o pensamento está me escapando. Entendimento correto é separar o joio do trigo, é sentar, refletir. E se de tudo a gente não souber, é entender uma coisa. Não faça com o outro aquilo. Quem disse isso? Quem disse? Jesus. Então, se de tudo a gente não conseguir, pensa assim, se eu não tenho entendimento muito dessa coisa direito, eu tenho que entender o seguinte, eu não devo fazer com os outros aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo. Ponto final. Acabou. Se eu não entender nada. Linguagem correta. Eu acho que de linguagem eu nem preciso falar mais nada, né? Basta ver as redes sociais. A língua ataca uma lança. É hora da gente ter palavras mais agradáveis. Se de tudo você não tem nada para dizer, tem uma coisa que é muito boa usar, que foi usada por Chico Xavier. A água daqui é da paz, né, Márcia? Vocês sabem o que é a água da paz? Quando você estiver pensando em falar aquilo que não deve, que já estiver quase saindo, enche a boca d'água. E mantenha a água dentro da boca, até a vontade de passar. Né? Mas não fala. Não fala o que não vale a pena. Porque palavra tem força. Tanto dizem que palavra, depois que sai, ela não volta mais. É igual pedra, não é?
Então não fala. Evitem as discussões familiares que abrem feridas. Evitem ir para as redes sociais para ofender quem quer que seja. Mas a pessoa merece. Se ela merece, eu não sei. Deus é que vai saber sobre isso. No meu critério, ela merece, mas pensando bem, eu não estou aqui para fazer essa parte. Eu estou aqui para amar. Deixa Deus resolver com ela, porque Deus vai resolver. Outro caminho. Ação correta. Agir de forma corretamente na sociedade. Quando eu tiver dúvida de novo, eu uso aquela máxima de Jesus. Qual é? Não faça com os outros aquilo. Ação correta. Ação. Agir de forma corretamente. Isso que eu faço não é muito bom, mas todo mundo faz. Porque todo mundo faz, está justificado? Tá? A maioria levantou a mão e falou assim, Barrabás, estava certo? A maioria? A maioria estava certa? Hoje, mais de 2000 anos, a gente vê a besteira que faz. Ainda bem que a gente não lembra, porque pode ser que a gente levantou a mão e gritou, Barrabás. Que triste se a gente lembrasse disso. Então não é porque as pessoas fazem. Mas se eu não fizer, eu vou ser chamada de boba. Melhor assim. Melhor assim. Só é bobo quem é bobo mesmo. Você é bobo? Não, então não tem problema se as pessoas te chamarem de bobo. Você não sabe quem você é? Não tem problema. Meio de vida correto. Meio de vida correto. Nós não devemos viver de fonte de renda que prejudique a ninguém na sociedade. A nada que possa prejudicar ao próximo na sociedade. Eu não vou dar exemplos disso daqui, infelizmente. Vou deixar que cada um pense. Mas um meio de vida em que eu levei algum prejuízo para alguém, moral, espiritual ou material, não deve ser feito. E aí que cada um pense nas suas funções. Se está exercendo elas de forma direcionada às leis de Deus ou distanciadas dela. Esforço correto é a prática de viver em cada dia correto. E aí ele cita uma série de coisas que não é da nossa cultura, que são caminhos, são exercícios de meditação para a gente poder se direcionar de forma correta, de conformidade com as leis de Deus. Não vou citar porque isso não é da nossa cultura, mas a gente tem também uma forma de fazer o nosso esforço correto. Santo Agostinho, na questão 919A do Livro dos Espíritos, ele deixa para a gente uma prática dele enquanto ele estava aqui encarnado. O que ele diz? Que no final do dia, ele fazia um balanço de todas as atitudes dele em relação a ele, dele em relação ao próximo, em relação à família, em relação à coletividade. E que ele perguntar, e se a gente teria coragem até mesmo de perguntar para o inimigo o que ele pensa da gente. Essa eu acho a mais corajosa de todas. Porque vocês sabem que o inimigo vai aliviar? Não mesmo. Vai descascar a gente, como a Márcia falou. E que se a gente morresse agora e fosse chamado na presença de Deus, se a gente poderia olhar Deus face a face. Essa também eu acho uma dureza. Que é uma forma da gente avaliar, fazer um balanço diário da nossa vida e ver se o nosso esforço está na direção daquilo que a gente almeja. É uma forma, eu estou só traduzindo, pegando aquilo que é dele, que ele fazia, ensinava através de meditação, que está de conformidade com a cultura e com a época. Não que a meditação não seja uma prática boa, mas estou trazendo isso para a nossa cultura. É uma prática de avaliação. Se a minha energia está sendo muito bem gasta, estou julgando menos as pessoas? Estou amando mais as pessoas? A meu meio de vida está sendo correto? Estou agindo com correção profissional? Meus meios de ganhar vida são corretos?
né? Aquilo que eu faço em relação à minha família, eu teria coragem de fazer em sociedade? Ou lá dentro de casa eu tenho uma cara e lá do lado de fora eu vou ter uma outra? São coisas que nós podemos fazer para saber se a gente está andando próximo às leis de Deus ou afastado das leis de Deus. Deixa eu ver aqui quem tem mais. O último, atenção correta. Nós temos que entender, atenção correta, Buda falava que nós deveríamos viver no presente. E é verdade. Nós estamos sempre fora do presente em geral, a nossa cultura. Ou a gente está no passado, ou a gente está no futuro. Dois momentos em que nós, espíritos, não temos poder para fazer nada. Porque o passado já foi feito. E o que foi feito, né? Ponto final. E o futuro? Está sendo construído agora. Se eu não estou em lugar nenhum, que futuro é esse? Nenhum também. Então, por isso que Jesus dizia para a gente não viver ansioso com o futuro, para lembrar que as aves do céu não plantam nem ceifam, mas que Deus providencia tudo para elas. Não é que com isso a gente que tem inteligência vai sentar e vai falar assim, vai mandando aí, ó, dinheiro para pagar as contas. Não é isso. Não é essa questão, não é essa a proposta. De jeito nenhum. Mas é viver no agora. É estar aqui, nesse momento de agora, não é pensando na louça que tem que lavar daqui a pouco, ou no que deixou de ter feito ontem, ou porque está cansado, ou porque vai dormir, ou porque não agrada, ou agrada ou não agrada. É estar aqui. Porque é aqui que a gente muda a nossa vida. É no presente, no agora. Tem um pensamento que diz que de depois em depois a gente perde o agora. E é a gente estando fora do aqui e agora que a gente perde toda a nossa vida, a capacidade de mudar tudo que precisamos mudar de verdadeiro na nossa vida. Mudar o passado, agora, no presente, construindo novas atitudes, novos comportamentos e construir um futuro melhor para a gente sem tanto sofrimento, porque a gente sofre. A gente sofre porque vive, por si só, porque vive no mundo da impermanência. Porque esse corpo desgasta, a juventude vai embora, a doença visita pelo próprio desgaste. Aqui é um mundo de doenças, melhor dizendo, de sofrimentos. Mas que podemos ter a nossa cota de felicidade, porque a felicidade é um estado da alma diante das coisas. E diante das coisas eu posso ver as coisas com revolta ou como possibilidade de mudanças. Porque os problemas que apresentam na nossa vida não é para trazer sofrimento, mas é para trazer mudanças para a nossa vida. Os problemas são oportunidades de fazer a vida diferente, se nós quisermos. Porque a maioria que eu vejo reclama de todo mundo. Não quer uma vida melhor. Está esperando que o próximo modifique para ter uma vida melhor. Tenho pena de vocês se vocês pensam assim ainda. Sabe por quê? Porque se a gente esperar os outros mudar, a gente está entregando a nossa felicidade na mão dos outros para dar conta e os outros fazer o que quer da nossa vida. A nossa vida é nossa. Se nós queremos mais amor na nossa vida, o que nós devemos fazer? Francisco de Assis ensinou. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Então, se eu der mais amor, mesmo que o amor não venha daquela pessoa que eu criei expectativa, mas vai vir de outros que têm amor para me dar. O problema é que a gente setoriza as coisas. E se não vier dali, da onde a gente queria, é como se não tivesse vindo. Nem vê. E passa pela vida e perde o melhor da vida. Para finalizar, questão 1004 do Livro dos Espíritos. Em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? Resposta: no tempo necessário a que se melhore. No tempo necessário que se melhore. Quantas encarnações mais nós vamos esperar para melhorar? Continuando. Sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcionado ao grau de purificação do espírito, a duração e a natureza dos seus sofrimentos
depende do tempo que ele gaste em melhorar-se. Então veja, da nossa felicidade depende a nossa melhora, e não que o outro melhore para eu ser melhor. À medida que progride e que os sentimentos se lhe depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Então, o que eu desejo a vocês é o que Jesus também desejou. Bem-aventurados os que choram, que serão consolados. Ou seja, bem-aventurados aqueles que sabem bem sofrer e aproveitam da dor para modificar os seus comportamentos, as suas atitudes, para se transformar numa pessoa melhor. É para isso que serve a dor. Por isso que Emmanuel tem uma frase que diz assim, no livro Os Servidores do Além, no capítulo Onde o Remédio, Emmanuel diz: a dor há de vir realizar a obra que não foi possível ao amor edificar por si só. Muito obrigada, um bom dia.